Radamés Manosso aqui em Curitiba. Progressismo é lixo e eu vou lhe mostrar. Este é um vídeo de uma série de 3 em que eu faço aí uma explanação a respeito das minhas críticas envolvendo o progressismo. Olha, criticar o progressismo é uma tarefa ingrata, realmente você fica remando contra a maré, porque hoje existe um grande consenso esquerdista, progressista, globalista, que está em toda parte, parece que se formou uma imensa unanimidade, um verdadeiro tsunami a favor das ideias progressistas. Eles têm uma narrativa muito bem construída, muito bem articulada, cheia dos discursos bonitinhos, e quando você faz essa crítica ao progressismo, você passa realmente por ser uma pessoa problemática, um inimigo da sociedade, um xista, um fóbica. Bom, eu escolhi esta batalha e vou enfrentá-la, mesmo correndo o risco de ser incompreendido, porque minha consciência está muito tranquila e sei que lá no futuro as coisas vão ficar mais claras, as pessoas vão perceber as contradições que estão aí por trás do progressismo e vão entender os problemas que ele vai nos trazer num futuro não muito distante. Uma das coisas que realmente é problemática na visão progressista são as questões que envolvem justiça, segurança, lei e ordem. Essa é uma das áreas em que o progressismo tem uma ideologia a mais enviesada possível. E nós vamos ressaltar aqui alguns pontos. Questão número 1. O bandido é uma vítima da sociedade. Bom, este é um ponto de vista progressista já bastante consolidado na sociedade. Não é a sociedade que é vítima do bandido, é o bandido que é a vítima da sociedade. Isso parte de uma premissa do progressismo em que não existe mais responsabilidade individual. O progressista ele tem pavor da responsabilidade individual e, como diria Rousseau, né, o homem nasce bom, a sociedade o corrompe. É tudo culpa do sistema. Se o indivíduo comete um delito, não foi por seu livre-arbítrio, foi ali por uma imposição de uma sociedade opressora. Então, toda a dinâmica progressista, toda a retórica progressista é construída em torno de diluir a responsabilidade individual e colocar tudo a culpa num suposto sistema. Então, o bandido não é realmente um bandido, a não ser que em casos em específicos, caso o delito seja cometido por alguém que está lá na categoria dos opressores. Porque se a pessoa estiver ali na classe dos opressores, aí ela é digna de toda a punição. Quanto mais severa a punição, melhor. Então, o progressismo ele tem uma visão assim muito complacente com o chamado delito comum, ali como o delito de gente pobre, como dizem eles, e bastante rigoroso se o delito for cometido por pessoa que está na categoria dos opressores. Então, se um crime de sangue é cometido por uma pessoa negra contra uma pessoa branca, aí temos um caso de vítima da sociedade. Se ao contrário o delito for cometido de uma pessoa branca contra uma pessoa negra, aí nós temos um crime gravíssimo que tem que ser punido com o mais extremo rigor, tem que ser colocado na categoria do crime hediondo, inafiançável, enfim, realmente aí a pena tem que ser severa. Então existe esse duplo padrão, né, de tratar alguns delitos como se fossem questões ali que não estão na responsabilidade individual, que são causados por distorções do sistema, e ao contrário tem outros delitos aí que devem ser punidos com extremo rigor e sem nenhuma complacência. Segunda questão aí envolvendo justiça e segurança. Garantismo infinito. Bom, as garantias legais de ampla defesa, de recurso, de dar ao réu a presunção de inocência, no caso de uma acusação,
tudo isso são coisas que foram criadas ao longo da história no direito ali para proteger principalmente o cidadão comum da opressão do Estado, coisa que era muito comum lá no passado. Então o garantismo é uma doutrina de direito em que você procura dar as condições de plena defesa, de recurso ao cidadão comum para que ele se proteja aí de uma força maior que tem um peso, que tem uma mão pesada sobre o cidadão comum. Bom, este garantismo ele foi totalmente desvirtuado e nos dias de hoje o garantismo é uma forma ali realmente de burlar os rigores da lei. Então a justiça ela cria toda uma série infindável de possibilidades de recurso, de recorrência a instâncias superiores. Moral da história: quem tem bastante dinheiro usa estes recursos, este garantismo infinito para escapar das garras da justiça, e lá na frente o crime prescreve, ou então ele chega na última instância e na última instância tudo é anulado por uma questão técnica, por um detalhe, uma firula jurídica. Então, o garantismo infinito ele é muito apreciado pelo progressismo, e isso cria aquela sensação de impunidade no grosso da população, que sabem que se você é uma pessoa privilegiada com dinheiro no bolso, você não vai ser alcançado pela mão da justiça. Ao contrário, este garantismo ele é suprimido, ele é esquecido, faz de conta que ele não existe se o delito for estiver naquela categoria específica aí dos delitos cometidos por opressores. Então, existem alguns delitos na sociedade atual em que os legisladores estão tentando a cada dia torná-los mais punidos, aumentar o rigor das penas, aumentar a dificuldade para que a pessoa tenha direito à ampla defesa nesses casos. Então existe um duplo padrão muito evidente. Alguns casos são tratados ali com um garantismo infinito, outros casos a justiça ela vai tentar podar, impedir, reduzir as possibilidades de recorrer e de escapar dos rigores da justiça, duplo padrão muito evidente. Terceira questão: maioridade penal elevada. É impressionante como os progressistas eles sempre procuram colocar a maioridade penal num patamar sempre mais alto. Aqui no Brasil existem 3 regimes em função de idade, né? Até 12 anos o infrator ele realmente não pode ser punido, ele não pode ser julgado, é uma pessoa que está fora ali do alcance da justiça. Entre 12 e 18 anos, daí existe uma certa gradação, existe um regime especial ali para os jovens, para os adolescentes, e a possibilidade de punição integral com todos os rigores da lei só acontece depois dos 18 anos. Bom, os progressistas eles são contra aí a questão da redução da maioridade penal. Existe uma polêmica em torno disso, e isso cria toda uma distorção aí na sociedade, onde o menor de idade já está ali inserido no mundo do crime e aproveita-se dessa condição aí de estar num regime especial perante a justiça para cometer crimes e trabalhar aí a serviço do crime organizado. Quarta questão que eu quero lembrar aqui é a questão da desmilitarização da polícia. É uma das bandeiras do progressismo. Eles têm essa obsessão de desmilitarizar as forças de segurança, entendem que desta forma a sociedade vai ficar mais protegida e ignoram totalmente que as características ali que estão embutidas na militarização das forças de segurança, elas são uma questão ali que é muito importante para a eficiência deste
corpo da sociedade, a militarização é uma característica que torna a polícia em certas áreas de atuação ali mais eficiente, mais disciplinada, mas realmente a ideia do progressismo é desorganizar a segurança. Eles não querem a segurança organizada, disciplinada e funcional. O quinto assunto que quero trazer aqui é a questão da descriminalização das drogas. O progressismo é amplamente a favor da descriminalização. Eles querem que as drogas fiquem aí o mais liberadas possíveis, tanto a produção como o consumo. Acham que é uma questão de uma decisão individual do cidadão. Nos dias de hoje, nós vivemos uma época da história em que o consumo de substâncias que alteram o estado de consciência está bastante regulamentado. Realmente, as substâncias estão divididas em dois grupos nos dias de hoje. Tem um grupo aí das substâncias lícitas que você pode consumir e tem o grupo das substâncias ilícitas que você não pode consumir, que são criminalizadas. Bom, eu diria que no estágio atual que nós nos encontramos, em que nós estamos com uma população aí com sérios problemas de maturidade. Nós estamos numa verdadeira epidemia de imaturidade na nossa sociedade. A liberalização ampla do consumo de substâncias realmente seria desastroso para a sociedade. Nós não estamos preparados para isso, principalmente considerando aí o estágio de amadurecimento da nossa juventude, que nos dias de hoje deixa a desejar, principalmente se comparado a períodos lá do passado, onde realmente o jovem, ali na faixa dos 20 e poucos anos, já era um adulto maduro e preparado aí para tomar decisões por conta própria. Não é o que nós temos hoje. Liberalização de drogas nos dias de hoje realmente seria uma abertura de porteira para o caos na sociedade. A sexta questão que eu quero colocar aqui é a questão do desarmamento da população civil. Bom, os progressistas são realmente defensores entusiásticos do desarmamento. Eles não querem que pessoas comuns tenham armas em casa, que portem arma. Vamos dizer, a sociedade ela está dividida em três grupos aí nessa questão do desarmamento. Tem um grupo ali formado pelas forças do Estado, as forças de segurança, exército, polícia. Estes andam armados e eles estão amparados ali pelo monopólio estatal da violência. É apenas o Estado que tem aquela condição de usar a violência aí em função ali do seu papel na sociedade. É um direito constitucional. Tem um segundo grupo da sociedade, que é o grupo dos bandidos. Esses também usam armas aí, não pedem licença para o Estado, não pedem licença para ninguém, eles vão simplesmente usar armas de forma totalmente ilegal. E existe o terceiro grupo da população civil, que algumas dessas pessoas aí da população civil gostariam de ter armas ali para fazer a sua defesa pessoal, defesa da sua propriedade, armas no sentido de segurança pessoal. Bom, o que o progressista quer? Ele não vai mexer com o bandido. O bandido é um assunto à parte ali. Não existe nenhum progressista aí defendendo o desarmamento dos bandidos. Por outro lado, eles defendem o desarmamento das forças do Estado, querem que as forças do Estado sejam ali, seja retirado dessas forças do Estado as verbas e os fundos para que eles tenham uma atuação menor. Inclusive, muita gente defende que a polícia não devia andar armado. E também defendem ali o desarmamento da população civil, acham que o cidadão comum não precisa ter arma em casa e tal. Bom, já perceberam que o progressista é bastante rigoroso quando se fala em forças de segurança armadas, é muito rigoroso quando se fala em população civil armada e bastante liberal aí em relação ao armamento do bandido. Bom, nós temos exemplos vários pelo mundo afora aí de todas as combinações possíveis de países onde a população civil
tem armas e não há muita violência naquele país. Tem aqueles casos de país onde a população é desarmada e a violência é alta. Não existe uma correlação direta entre armamento da população civil e aumentos de violência e tal. São questões aí que existem números à vontade para provar qualquer tese. Mas, de modo geral, o progressista ele tem aquela ideia do desarmamento civil e muita gente diz que isso é um risco para a própria população, porque daí fica refém ali de estados ditatoriais. Sétima questão, a questão da invasão da propriedade privada, seja na cidade ou no campo. Aqui no Brasil nós temos as duas coisas. Nós temos invasão de propriedade rural, ali praticada principalmente pelo MST, e a invasão da propriedade urbana ali pelo MTST. Essas duas organizações da sociedade entre os progressistas gozam de bastante prestígio. Progressista acha muito bacana, glamuroso, revolucionário invadir a propriedade alheia. Isso cria uma insegurança jurídica na sociedade e vamos dizer, estas organizações aí elas têm um detalhe a mais, elas têm características muito parecidas com milícias a serviço de organizações políticas. Então, aqui no Brasil, essas organizações que defendem ali a invasão da propriedade alheia por supostas boas intenções sociais, olha, eles também funcionam ali com características de milícias a serviço de partidos políticos. Muita atenção. Existem coisas bem complicadas nessa área aí da invasão da propriedade privada. Bom, isto posto, acho que deixei bem claro que a questão da segurança, da justiça, da lei e da ordem é uma das áreas em que o progressismo tem uma postura muito enviesada. Realmente é uma postura muito distante do senso comum da população. Ele realmente tem uma proposta audaciosa e que se posta em prática com todas as letras e com todas as intenções que o progressismo tem, realmente deixa a sociedade à mercê ali de um estado paralelo, pode nos levar a uma sociedade onde o crime organizado realmente controla vários setores da sociedade, onde milícias exercem um poder paralelo na sociedade, onde a sociedade civil fica ali refém de um possível estado ditatorial. Realmente, a visão extremamente liberal, a visão extremamente permissiva que o progressismo tem em relação à justiça, lei e ordem é muito preocupante e pode nos levar a uma situação realmente distópica no futuro. Abraço, fui.